Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria. Eu não estou habituado a falar com o microfone. Não sei se querem mais alto ou mais baixo, mas tudo bem assim. É uma alegria enorme estar aqui uma vez mais, em particular nesta casa e neste ambão, que já recebeu visitas tão ilustres. Talvez recordaremos que Jesus um dia prometeu-nos estar conosco sempre quando reuníssemos em seu nome. Então alegremos-nos, porque Ele está conosco. Porque de facto não é todos os dias que o fazemos. E é um privilégio estarmos aqui hoje, pelo motivo que nos move. Talvez para quem não esteja ainda muito dentro da doutrina espírita, o tema que nós trazemos cause algum embaraço no início, mas acredito que ao longo da temática nós nos vamos ambientando e percebendo melhor. Não sei se sabem ou se já repararam, mas na generalidade o cliente da casa espírita vai à procura de algo que nós definiríamos de forma sintética, numa palavra só: cura. Normalmente, em todo lado, um pouco por todo o mundo, o cliente vai à casa espírita à procura de cura. E claro, não encontra a cura que pretende, deserta, não volta, desaparece. E não é que em qualquer culto a casa está vazia. Entretanto, não lembramos que, ou esquecemos-nos, que, embora estando recordados das curas que Jesus fez, recordemos que Ele curou o cego de Betsaida, Ele curou o paralítico, Ele curou leprosos. Mas uma coisa curiosa, não fez só 2 ou 3, fez-lo a centenas, possivelmente aos milhares, mas é curioso que todos os curados morreram. Todos acabaram por morrer. Então a proposta que de facto Jesus nos traz, que o Espiritismo tenta de alguma forma reviver, é uma proposta que nos vai permitir entender a bênção da dor. É claro que ninguém quer dor, ninguém quer sofrer, eu também não quero. Naturalmente que se ela, vez por outra, pudesse ser mais diminuída, não seria todo desagradável, mas se nós pensarmos na nossa dor, ou naquela que mais nos fere, talvez que acabamos por perceber que a do vizinho é muito maior. Será que alguém imagina o que é a dor de ver nascer um filho invisual? Digo eu. Ou então ver um filho paralítico, com deficiência. Ou então, sei lá, com lepra. Ainda existe muita lepra no mundo. E parece que não está a diminuir. Já nos dá uma ideia da dor do vizinho, que supostamente é maior que a nossa. Agora vamos imaginar ter 2 filhos, um cego e um leproso. A dor está a aumentar. Vamos acrescentar um pouco mais e vamos juntar-lhe um cego, um leproso, um deficiente, um retardado mental. Bom, entretanto, se nós formos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós encontramos no item 24 a desgraça real. Para nós era o leproso, era o cego, eram, enfim, as dificuldades que nós temos. E então diz-nos assim a mensagem: toda a gente fala da desgraça e toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Eu venho dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é,
o que os desgraçados supõem. Porquê? Porque eles veem na miséria, a desgraça vê-na no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de quem o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas. A tudo isso e a muitas coisas mais dá-se o nome de desgraça. Isto é, na linguagem humana. Agora, mais à frente, diz assim: vou revelar-vos o que é infelicidade sobre uma nova forma. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a satisfação louca da vaidade. Tudo isso e mais o que faz calar a consciência. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Então repare-se, como eu dizia no início, quem não está ainda, digamos, por dentro da doutrina espírita sente um choque, porque afinal de contas, na generalidade, o que o cliente da casa espírita procura é a solução para estes problemas que ele considera desgraça. E então, o que vai ouvir na casa espírita é que não, isto não é desgraça. A desgraça é o contrário, é o que tu pensas encontrar aqui. O facto é que quase todos nós que jornadeamos na Terra, digamos que ainda somos, de certa forma, parcos de conhecimento. Ainda possuímos uma inteligência algo frágil, poucos atributos. E então nós podemos perguntar: porquê? Qual a razão disso? É que nós já sabemos que, habitando um mundo ainda muito atrasado, principalmente em moralidade, um mundo pouco evoluído, um mundo em que, segundo a classificação de Kardec, ainda faz parte da categoria de mundos de provas e expiações, ora, não poderia ser de outra forma. Ou seja, por um lado, estamos neste mundo porque ainda somos pouco evoluídos. E por outro, porque a Terra, sendo um mundo ainda muito atrasado, alberga no seu seio, naturalmente, espíritos de uma ordem inferior. Ora, é esse nível em que estagiamos que não nos permite ainda uma visão mais clara, uma visão, digamos que mais nítida das coisas, e daí, olhando ao nosso redor, vemos infelicidade em tudo o que nos desagrada, em tudo o que dificulta as nossas conquistas, a realização das nossas metas, as nossas ambições materiais. Então, ao considerarmos a Terra como sendo tudo, como sendo o princípio e o fim, e nada mais existindo além dela, a nossa visão naturalmente fica deturpada, não fica completa. E então deixamos de entender, muitas vezes, o que nos rodeia, o fundamento, o objetivo. Mas repare-se que, como o progresso não para, tanto nós como o planeta estamos em constante evolução. Cabe, por isso, a cada um de nós dispensar o melhor contributo. Para quê? Para que, de alguma forma, possamos também participar nesse esforço de emancipação, de transformação da Terra. Mas repare-se que isso não é uma tarefa fácil. Porque é uma tarefa que vai exigir de cada um de nós muito esforço. Talvez
imenso esforço para o qual nós sejamos ainda psicologicamente preparados. E esse esforço há de ser tanto na área da renúncia. Vamos ter que renunciar a muitas coisas. Na área da humildade, somos ainda, admitável ou não, muito deficitários em humildade. Somos pouco pacientes. Não estamos ainda disponíveis para o sacrifício. E então, teremos que aceitar com resignação a desgraça, o infortúnio, que é, afinal de contas, o que nos diz a doutrina espírita. Estamos recordados que Jesus dizia por vezes àqueles a quem curava, a quem ajudava: vai e não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E se nós pensarmos nisso, facilmente imaginamos que aquilo que consideramos desgraça e que desejávamos solucionar é consequência do nosso pecado. Só que nós não percebemos. Não queremos perceber. E então, às vezes, pode não nos passar pela cabeça que aqueles que hoje são para muitos de nós verdadeiros exemplos a seguir, eles não tiveram menos dificuldades que nós temos. Para qualquer daqueles que hoje consideramos heróis ou triunfadores, a luta não foi fácil. Foram muitas as lágrimas que verteram. Foram muitos os obstáculos que transpuseram. Foi muita a renúncia a que se entregaram. Por exemplo, Zaqueu. Se nós imaginarmos Zaqueu, um cobrador de impostos, um homem muito rico, que era detestado pelo povo. Entretanto, repare-se, após visitado por Jesus, divide parte do dinheiro pelos herdeiros, outra parte divide pelos pobres, abandona o mundo e segue, ou abandona a comunidade e segue o mundo fora a pregar a boa nova. Parece fácil. Parece fácil, não parece? Parece fácil. Quem nos diz isto não é o Evangelho. Quem nos diz isto é a doutrina espírita. É Evandro de Amaral Pereira. Repare-se. Afinal de contas, o que é que nós vemos? Renúncia total. Renúncia total. Plena confiança no Cristo. Afinal de contas, é um bocadinho do que nos falta a cada um de nós. Plena confiança no Cristo. Mas se nós virmos, por exemplo, Maria Madalena, Maria de Magdala, que era aquela jovem, a mais bela de Jerusalém, que, cortejada, bajulada, desejada por todos os homens, e que, apesar de viver principescamente, não passava de uma pobre infeliz, atormentada, dependente. Repare-se, após conhecer Jesus, desfaz-se de todos os bens que eram avultados. Ela vivia no palácio e parte a divulgar o Evangelho. Vai para o Vale dos Imundos, dos leprosos, e morre com lepra. Até parece fácil, mas não é. Mas nós batemos palmas a Maria de Magdala. E repare-se, todos
todos os discípulos de Jesus, todos, para o seguirem, tiveram que largar alguma coisa. Alguns largaram a própria vida, deram a vida por ele. Os apóstolos todos, como sabemos, à exceção de João, foram vítimas de assassinato em memória de Cristo. E nós não queremos renunciar a nada. Mas, se formos agora para a doutrina espírita, nós poderemos mencionar alguns nomes que muito estimamos e que são, de facto, referência para todos nós, tanto pela obra que realizaram, como pelo legado e mordouro que nos deixaram. Conheceremos certamente Ivone do Amaral Pereira, conheceremos Chico Xavier, o mineiro do século. Conhecemos Divaldo Pereira Franco, que ainda hoje, após o desencarno, mantém uma obra quase ímpar no mundo. Agora repare-se, a quantos sacrifícios se submeteram? Dá para entender? Quantas lágrimas verteram? Quanta renúncia tiveram que sujeitar para levarem a cabo aquelas tarefas tão nobres? Ora, são todos esses e naturalmente muitos mais que aceleram o progresso da Terra. A Terra não ascenderá a mundo de regeneração com o nosso impulso. Por enquanto. É necessário espíritos regenerados para nos regenerarem. Vai ser preciso vir gente de fora, gente boa, gente que sabe como fazer e que já demonstrou fazer, mas naturalmente carece de que, de nossa parte, não doemos mais do que temos, mas que doemos o que é possível. Que doemos, cada um, o que já possuímos. Ora, esses são para todos nós, por isso, o exemplo do que nos cabe realizar. Porque nós também estamos convidados a dar um contributo para a transformação do planeta. E repare-se, em particular, nós que somos beneficiários do Espiritismo, nós temos, na doutrina espírita, além dos livros da codificação, outras obras extraordinárias, como complemento da codificação, obras que nos oferecem os mais variados exemplos. Exemplos, sobretudo, de submissão à lei. Submissão à lei, de verdadeira dedicação a Jesus e à Boa Nova. E então, este introito para agora dissecarmos um pouco sobre, de facto, o sofrimento, a dor e o quanto ela pode ser libertadora e mensageira. E foi por acaso, casualmente, um desses livros, Fé e Vida, que encontramos uma mensagem ditada por Irmã X, como sabemos, o pseudónimo de Humberto de Campos, que é psicografado por Chico Xavier. Mensagem essa que nos fala da nobre Diana. Este livro foi editado já post-mortem de Chico Xavier. E então narra o autor espiritual, Humberto de Campos. Poucas vezes tive ao meu lado entidade tão bela. Tratava-se da nobre Diana, que, desde muito, segundo me informaram, dedicara-se ao trabalho de iluminação das almas cegas e infelizes. Essa dedicação era tal que demorava-se
longas semanas nos abismos. E tinha como tarefa acender a luz evangélica no meio dos gemidos, em meio às sombras. Ao contrário de muita gente evoluída, essa alma nobre resistia, heroica, ao peso da atmosfera baixa e espessa. Eram muitos os criminosos insubmissos que se rendiam à palavra convincente, à palavra fraternal. Nunca falava como quem repreende e condena, mas ao contrário, como quem esclarece e ama, em nome de Deus. Certo dia, prossegue Humberto de Campos, a nobre Diana veio ao nosso grupo em missão elevada quando ouvi falar sobre grandes teses humanas e admirei a sabedoria que lhe palpitava em cada definição. Mas, além de tudo, o que mais me impressionava naquela vibrante figura feminina era a luz que a cercava intimamente. Era como viver num ambiente maravilhoso, exclusivamente seu, tão sublime o halo radioso que a circundava, isolando-a das influências exteriores. Um amigo esclareceu-me que a generosa mensageira tinha direito àquela situação, não só por trabalhar em círculos de criaturas absolutamente inferiores, como também porque vencera em si mesma as deficiências mais rudes da condição animal. Alma sublime, Diana reunia a beleza e a bondade, a ciência e a expressão. Então, quando, no final da palestra, quando terminou a palestra que a trouxera ao nosso núcleo, aproximei-me entre curioso e encantado. E outros companheiros fizeram o mesmo. A extraordinária posição luminosa daquela mulher a todos nós arrebatava o espírito. Todavia, a emissária, muito simples, parecia desconhecer a sua condição de superioridade. Sorria fraternalmente e comentava os problemas terrestres como se estivesse ainda envolvida na roupagem carnal. Havia um como que soberano entendimento das coisas que transparecia de todas as suas expressões. Então, emocionado pelo facto de tal nobre criatura se consagrar às almas embrutecidas, perguntei o motivo da sua preferência, porque ele de facto estava fascinado com a sua simplicidade encantadora. Sim, meu amigo, respondeu Diana com simplicidade. Num impulso da minha própria consciência, ofereci 50 anos de trabalho aos nossos irmãos das zonas mais baixas da vida. E não me envergonho, continuou, de dar-lhe a razão do meu gesto. E, sorridente, diante do interesse que despertava nos circundantes, ela continuou generosa. Não sei se conhecem as extremas dificuldades do espírito para descarregar as vestes animalizadas do sentimento. Sorrimos, todos nós sorrimos expressivamente, dando a entender a nossa inferioridade. Pois bem, prosseguiu a emissária com sabedoria, confesso que fui uma das piores mulheres que
que já existiram nos círculos do planeta. Humberto de Campos, e certamente todos nós, ficamos curiosos nesta parte da narrativa e então pensamos, se a nobre Diana, como diz o autor, atingiu tão alto nível de elevação, depois de ter sido, como ela própria confessa, das piores mulheres que já existiram nos círculos do planeta, o que terá feito? O que é que terá feito, entretanto, para atingir ascendente tão luminoso? Como terá conseguido elevar-se a patamar tão elevado? Seria interessante todos nós que tantas vezes nos sentimos desfalecer, que regularmente desanimamos, quantas vezes nos deixamos vencer pela revolta quando as circunstâncias da vida se nos apresentam adversas, e consideramos quantas vezes vítimas de injustas punições. Seria interessante, dizia, que todos nós nos perguntássemos agora a quais sacrifícios eu me proporia para alcançar tal nível de moralidade, tal elevação moral. Qual a expiação redentora ou a que prova eu estaria disposto a sujeitar-me para alcançar condição tão luminosa? Bom, não precisamos de nos interrogar, porque é a própria Diana que vai relatar, e Humberto de Campos transmite-nos a mensagem e aos amigos presentes o percurso que fez. Então prossegue a mensageira. Houve um dia, contudo, em que fui visitada por nobre missionária do bem, que ela me contou caridosamente o seu caso, porque ela estivera na minha posição e vencera com o concurso de entidades infelizes. Depois de aventuras extravagantes, nas quais perdera sempre, voltou à Terra. Voltou à Terra na qualidade de mãe de filhos monstruosos. E tão intensos lhe foram os serviços amargos que conseguiu dominar o ciúme, o egoísmo e a vaidade em 70 anos de sacrifício constante. Em 70 anos de sacrifício incessante, ela venceu os grandes adversários do ciúme, do egoísmo, da vaidade. E então, incitou-me, diz ela, a visitar as esferas tenebrosas. Convidou-me a rogar a colaboração dos diretores daqueles que experimentavam angústias infernais. Ela convidou-me a propor-me também à maternidade dolorosa na Terra. E claro, aceitei o conselho com júbilo. Afinal de contas, que eram 70 anos de luta. O que eram 70 anos para conseguir uma realização que, por mais de 2 milénios, não consegui efetuar, nem mesmo parcialmente. Então, a generosa amiga conduziu-me aos círculos de treva e, pasme-se, com horror, surpreendi a existência de infortunados irmãos nossos em estado de loucura, cegueira, deformação, idiotia, agitavam-se num turbilhão de padecimentos indescritíveis. Acovardei-me. O quadro era triste e assustador, mas a bondosa amiga reanimou-me
e roguei a bênção. E quando o meu fervor na rogativa se exteriorizou em lágrimas de esperança, fez-se visível um dos vigilantes daquela região tenebrosa e acolheu uma súplica. Aceitar-me o compromisso e designou-me 4 criaturas. 4 criaturas que se poderiam reunir à minha alma dentro de algum tempo, logo mais, nos círculos da carne. Entre o pavor e a ansiedade, regressei. Voltei ao corpo em nova reencarnação. Desde cedo, porém, reconheci que as minhas condições na luta eram precárias, eram dolorosas. Desde a infância, observei que o meu corpo estava de acordo com os meus sentimentos íntimos. A princípio, confesso, uma rebeldia muito forte dominou-me o coração, mas fui lavando as manchas da revolta com as lágrimas benfacejas, e porque a orfandade me acolhera nos primeiros anos, fui obrigada a esposar um homem terrivelmente deformado que me deu 4 filhos verdadeiramente monstruosos. Ao nascer, porém, o último, o meu infortunado esposo, companheiro de quedas, noutra época, veio a desencarnar, e então deixou-me a viuvez e a pobreza sem remédio. Desejei trabalhar, eu precisava de ganhar o pão do dia a dia. No entanto, a desventura dos filhinhos não me permitia. Um era cego, outro leproso, 2 eram deficientes. Um cego, um leproso, 2 com deficiência. Muitas vezes, quantas vezes a vaidade me inclinou à prostituição, mas o instinto de mãe não me separava dos filhos. E toda a gente se afastava de mim com repugnância. Nessa altura, dei-me conta, o egoísmo procurou cegar-me os olhos. O egoísmo sugeriu que os enjeitasse. Entretanto, a maternidade dolorosa auxiliava-me a vencer no combate silencioso do coração. O ciúme sugeria-me a revolta, convidava-me ao crime, sobretudo quando surgiam ante os meus olhos lindas crianças, mães felizes e sorridentes. Todavia, o beijo dos meus filhinhos desventurados, a amargura daqueles pobres seres incitava-me à gratidão. E eu ia pela caridade na via pública. Eu ia humildemente, moldando-me. Nunca tive pouso certo. Nunca tive parentes. Nunca tive ninguém que me solucionasse as necessidades. Mendiguei pelos caminhos, sempre acompanhada das 4 crianças infelizes que se transformaram em adultos cheios de necessidades crescentes. Os 2 aleijados partiram mais cedo. O leproso desencarnou algum tempo depois, e o cego
andou comigo por mais de 40 anos. Suportei sede, fome, privações, conheci de perto o infortúnio, a aflição, a tortura, os filhos doentes, agonizantes, insepultos. Porém, ao completar os 70 anos, libertei-me do trio maldito: egoísmo, vaidade e orgulho. A morte encontrou-me totalmente renovada e, com a bênção divina, pude entoar o meu cântico de vitória. E ao chegar a esta parte da narrativa, é natural que sintamos alguma emoção com o êxito da nobre Diana. Talvez comecemos agora a entender um pouco melhor as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o que é o verdadeiro infortúnio, a verdadeira desgraça. Agora, será que dá para imaginar, mesmo de longe, o que terá sido a vida daquela mulher? Será que dá para imaginar o que foi andar tantos anos com 4 filhos, a mendigar, fome, frio, maus tratos, desprezo, escárnio, dor, fome, medo? Entretanto, digamos que com esta emoção que agora, de alguma forma, nos envolve, nós poderíamos perguntar: mas seria necessário um testemunho tão doloroso? Será que a coisa não se poderia fazer mais leve? Será que Deus, é lícito perguntar-se, será que Deus, na sua bondade infinita, nos impõe em provas tão dolorosas? Claro, eu atrevo-me a dizer dolorosas porque, de facto, comparadas com elas, as minhas não passam de simples amargo na boca. Digo eu, que são as nossas comparadas com estas. Mas repare-se, como acabamos de ouvir, foram essas provas tão dolorosas, tão difíceis, tão indesejadas, que a libertaram dos vícios do passado, da conduta em que andou perdida. E agora repare-se, chegados a este ponto, nós poderíamos ainda perguntar: mas qual terá sido a infração da nobre Diana? Quais erros que se permitiu? Em que vícios se terá perdido? Por quanto tempo que lhe exigiram tão dolorosa existência? Repare-se, é ela que, ainda na humildade que então já conquistou, que não se envergonha de narrar. Então ela diz: o ciúme, o egoísmo e a vaidade representavam um trio dos meus verdugos cruéis. E aqui nós como que temos uma tendência a pensar: ciúme eu não tenho. Nenhum de nós é ciumento. Vaidoso eu também não sou. Eu de vaidade não tenho nada, não é? Egoísta eu nunca fui. Jamais. É assim, digo eu, que nós geralmente pensamos. Nós nunca fomos nada disto. E isto não é nada connosco. Eu acho que é assim que nós geralmente pensamos. Mas só quando pensamos de leve, assim de raspão,
ligeiro, porque quando pensamos a fundo, naquelas noites de solilóquio, ou quando de repente nos deparamos frente ao espelho, nós começamos a perceber que talvez não seja assim. Se calhar deve haver aí um pequeno equívoco, algo que nós ainda não percebemos. De facto, quanta ingenuidade quando supomos possuir virtudes que, de facto, estamos muito longe de alcançar. Muito longe de alcançar. Então, Diana prossegue. Voltei à carne numerosas vezes, repare-se, somente para atacar o ciúme grosseiro. Somente para atacar o ciúme grosseiro, eu recebi a oportunidade de 9 existências consecutivas. 9. Só para vencer o ciúme, sem resultados práticos. Para combater o egoísmo e a vaidade, recuperar o corpo físico vezes incontáveis. Faltando em todas as minhas promessas. Sempre a repetir o mesmo ciclo vicioso. Envenenava o meu esposo pelo ciúme, destruía o lar pelo egoísmo e perdi os meus filhos por causa da vaidade. Amigos desvelados seguiam-me carinhosamente de esferas mais altas, estendiam os braços fraternos. Entretanto, fracassei de modo invariável. O tempo, contudo, ia passando, o tempo implacável, e os meus benfeitores foram-se distanciando de mim, foram-se elevando a regiões menos densas, despediam-se afetuosos, estimulavam-me ao dever cristão, mas fui ficando só. Eu só, com os meus complicados problemas. Por fim, o companheiro de experiências inumeráveis foi chamado à esfera superior pelos méritos que então já tinha adquirido e dos espíritos amados, como foram pais e filhos em várias estações evolutivas, não existia nenhum, somente eu e a minha pequenez. E então, quando me vi absolutamente sozinha, experimentei o pavor intraduzível, experimentei um amargoso desânimo, abandonei-me, entreguei-me à situação menos digna e ainda aí demorei nas esferas inferiores como trapo inútil, ainda uma vez mais vencida pelo trio vicioso. E foi assim que durante muitos anos, partilhei desencanto, revolta, solidão. E nós, repare-se, quantas vezes nós reclamamos da divindade, julgando-nos numa situação injusta? Não é? Quantas vezes nós dizemos que mal fiz eu a Deus? Por que me acontece isto? Deus não se lembra de mim? Tudo me corre mal? O que é que eu fiz para merecer esta sorte? Mas esquecemos-nos que há muito tempo já Jesus nos avisou. Quando ele falou para a mulher adúltera, falou na generalidade para todos nós. Quem nunca pecou? Quem nunca pecou? Então a Dona Nobre Diana calou-se diante da emoção que tomou conta de todos, porque de facto a sublime história acabada de ouvir valia como que uma nova interpretação do que é a luta terrestre. E diante do nosso silêncio comovido, a mensageira do bem concluiu, uma expressão muito viva: como observam, eu sou
devedor inesquecível para com os meus irmãos desventurados, porque em companhia deles, na reencarnação terrestre, aprendi lições que mais de 20 séculos de escola tranquila não puderam ensinar, em virtude da rebeldia e do vício a que me entreguei. E é tão grande a alegria que sinto dentro de mim, tão bela a noção da vitória individual, que se rastejasse nas trevas por alguns milénios, a fim de servi-los, não lhes pagaria, em hipótese alguma, o que lhes quer dever para a eternidade. Para concluir, se é que algo mais haverá a acrescentar, permitam-me apenas lembrar que, se estas almas nobres não se recusam à condição das trevas, em socorro daqueles infelizes, tenhamos a certeza de que aqui, mais ou menos perto de nós, existem outros seres, não menos elevados, que diariamente se esforçam em nosso benefício. Gostaríamos de lembrar que as crónicas de Humberto Campos não são ficção, são reais. Não é ficção jornalista. São casos reais que o amigo espiritual nos oferece com as tão dedicadas mãos de Chico Xavier para nos servirem de ensinamento e, sobretudo, de alerta. Muito grato pela vossa presença, que possamos, todos nós, manter-nos na paz de Cristo. Prossigamos em paz e com a certeza de que o amigo maior prometeu estar conosco sempre quando reuníssemos em seu nome. Ousamos, neste momento transcendente, divino amigo, curvar-nos humildes e agradecer-te em primeiro lugar as bênçãos do dia, a oportunidade do trabalho, o reencontro com os amigos, mas, ó Senhor, Tu conheces-nos, Tu sabes o nosso nome, Tu sabes, amigo, apesar de tudo, das dificuldades que carregamos, e por isso, Senhor, rogamos, deixa que a Tua misericórdia possa envolver cada um e possamos sentir a Tua paz a alimentar-nos, fortalecendo-nos para os testemunhos, para os embates que nos aguardam. Senhor Jesus, permite também, lembremos aqueles que, para nós, já não têm voz, a eles, porém, que vivem e sofrem e aqui aportam em ranchos, ei-los de mãos súplices, implorando o Teu amparo, a Tua misericórdia, a Tua paz. Deixa, Senhor, todos eles possam sentir a Tua bênção, a aliviar-lhes a dor, a iluminar-lhes o caminho e indicar-lhes o rumo para que possam seguir em paz. Abençoa, amigo, este lar que nos acolhe e quantos nesta casa laboram em Teu nome, e que todos nós possamos chegar em paz até aos nossos lares, onde rogamos, amigo, fica conosco,
para que também lá possamos nós ficar contigo